Oi, pessoal, professor Joseir para mais uma aula. Vamos falar agora de equações do segundo grau. A equação do segundo grau, ela é definida assim: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, você tem na equação os coeficientes a, b e c. Essas letras a, b e c são chamadas de coeficientes da equação. São números reais chamados de coeficientes. O x é a variável da equação. Então, na equação do segundo grau, esse coeficiente a tem que ser sempre um número diferente de zero. Porque se a for igual a zero, o que é que vai acontecer? A equação vai deixar de ser do segundo grau. Ó, se eu colocar no lugar do a zero, vai ficar 0x ao quadrado mais bx mais c igual a zero. 0 vezes x ao quadrado vai ser igual a zero. Tudo isso aqui some. Vai sobrar só bx mais c. Vira uma equação do segundo grau, do primeiro grau. Ó, o expoente da variável passa a ser 1. O que define o grau de uma equação é o maior expoente da variável. Então, no caso aqui, ó, expoente 2 é o maior expoente. Então, você tem uma equação do segundo grau. Então, vamos ver exemplos de equações completas. Vamos lá. Equações completas. O que é uma equação completa? Você tem os três coeficientes diferentes de zero. Então, exemplo. Então, uma coisa muito importante, chamar a atenção de uma coisa muito importante, é você saber que o coeficiente a, ele sempre acompanha o termo x ao quadrado. O coeficiente b, ele sempre acompanha o termo x. E o coeficiente c é chamado termo independente, ele vem sozinho. Então, vamos lá, exemplos de equações completas. Então, você tem aqui uma equação completa, todos os três coeficientes diferentes de zero. Então, você tem x ao quadrado mais 5x mais 2. Vamos identificar os coeficientes. A acompanha x ao quadrado. Então, A é 1. Está implícito aqui, ó, 1. B acompanha x. Qual é o valor de B? 5. E o coeficiente C, termo independente, vem sozinho, 2. Vamos ver outro exemplo. Letra B. Menos x ao quadrado, menos 5x, menos 1 igual a zero. Então, coeficiente A, menos 1, está implícito aqui, menos 1. Coeficiente B acompanha o termo x, menos 5. E coeficiente C, termo independente, menos 1. Vamos ver outro exemplo de equação completa. 3x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Vamos determinar os coeficientes. A é 3, acompanha x ao quadrado. B, menos 1, ó. Está implícito aqui menos 1, que menos 1 vezes x é menos x. E C, 1. Então, vimos exemplos de equações completas. Vamos ver exemplos agora de equações incompletas. Você tem uma equação assim do tipo x ao quadrado mais 5x igual a zero. Essa equação é incompleta, porque está faltando qual coeficiente? Então, vamos ver. Ó. Coeficiente A aqui é 1, coeficiente B acompanha o termo x, então é 5, e coeficiente C é o termo independente. Se ele não está aparecendo é porque ele é zero. Essa equação está assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais zero igual a zero. Então, você tem o a, ó, ela está assim. Você tem o coeficiente a, que é 1x ao quadrado, mais 5x, mais zero. Se o c não está aparecendo, porque c é zero. Tá certo? Vamos ver outro exemplo de equação incompleta. Você tem aqui, exemplo B, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, você tem o coeficiente a, que acompanha x ao quadrado, 1. Coeficiente b acompanha o termo x. Se x não está aparecendo, é porque b é zero. Coeficiente b é zero. E o coeficiente c, termo independente, menos 9. Então, você tem aqui, essa equação está assim, ó, ax ao quadrado mais 0x mais c igual a zero. 0x mais c igual a zero. Então, ela está assim, x ao quadrado mais 0x, porque b é zero, por isso que x não está aparecendo, o coeficiente b é zero.
menos 9 igual a zero. Ó, aqui sumiu porque o b, coeficiente b é zero. Então, você tem, vimos exemplos de equação incompleta faltando o coeficiente b e equação incompleta faltando o coeficiente c. O que nunca pode ser zero é o coeficiente a. Então, vamos lá. Vamos agora resolver algumas equações completas. Então, quando você for resolver uma equação completa, você vai usar a fórmula de Bhaskara. Vamos resolver por Bhaskara, certo? Lembrando que a fórmula de Bhaskara, você resolve qualquer equação, completa ou incompleta. Nessa aula, nós só vamos resolver equações completas utilizando a fórmula de Bhaskara. Então, primeiro passo, você olhou para a equação, ela é uma equação completa. Tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C aqui aparecendo. Vamos identificar os coeficientes A, B e C. Coeficiente A acompanha x ao quadrado, 3. Coeficiente B acompanha o x. Coeficiente B acompanha o termo x, menos 7. Coeficiente C, termo independente, 2. Segundo passo, você vai determinar o valor de delta. Essa letra grega delta, você vai utilizar na fórmula de Bhaskara. Então, temos que determinar o valor de delta. Então, ó, qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos substituir as letras e colocar números reais. Tirar as letras e colocar números reais. Delta é igual B elevado ao quadrado menos 7 elevado ao quadrado. Sempre que você substituir, tira uma letra e coloca um número negativo, coloque sempre entre parênteses. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, esse menos 4 é da fórmula. Então, vou repetir, menos 4 vezes A, 3, que é 3, vezes C, qual é o valor de C? 2. Pontinho de multiplicação, delta vai ser igual. Menos 7 elevado ao quadrado vai ser igual a 49. Menos 7 ao quadrado, 49. Vou fazer esse produto aqui, ó, essa multiplicação. Menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 2, menos 24. Então, tem um delta igual a 49 menos 24. Qual o valor de delta? Delta é igual a 25. Eu já tenho os coeficientes. A é 3, B é menos 7 e C é 2, né? C é 2. Bom, agora nós vamos achar as raízes utilizando a fórmula de Bhaskara. O que é que diz a fórmula de Bhaskara? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Delta nós já achamos. Sempre calcule delta separado. Não coloque para calcular o delta aqui, já dentro da fórmula. Então, você calcula separado, depois você coloca ele dentro da fórmula. Então, vamos lá. Tenho aqui a fórmula de Bhaskara, que eu determino o valor das raízes da equação. Pode ser uma equação completa ou incompleta. Então, vamos substituir, vamos tirar as letras e vamos colocar números reais. O menos aqui, ó, esse menos, ó, é da fórmula. Vou repetir ele aqui, menos. E agora vou tirar o b e vou colocar menos 7. B é menos 7, então vai ficar menos 7, mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual é o delta que nós encontramos? 25. Então, você tira a letra delta e coloca 25. 2 vezes A, 2 vezes 3. Pronto, substituir. Agora vamos simplificar aqui a fórmula de Bhaskara. Então, vou tirar dos parênteses. Vai ficar menos 7, menos com menos é mais. Lembre que aqui na frente tem um menos 1 multiplicando 7. Menos 1 vezes menos 7 é mais 7. Por isso que menos com menos, para eliminar parênteses, é igual a mais 7. Tirei do parênteses. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, mais ou menos raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, por isso que é mais ou menos. Pode ser mais 5 ou pode ser menos 5. Então, vai ficar sobre 2 vezes 3, 6. Pronto. Eu tenho aqui 7 mais ou menos 5 sobre 6. Agora eu vou encontrar as duas raízes. Vou utilizar, ó, já está simplificado ao máximo ali, ó, 7 mais ou menos 5 sobre 6. Vamos achar a primeira raiz, você chama de x1. x1 eu vou fazer 7 mais 6, vou utilizar esse sinal aqui, ó. Vou usar uma das raízes de delta, que é mais 5,
7 mais 5 sobre 6. x1 é igual a 7 mais 5, 12. 12 dividido por 6, x é igual a 2. x1 é igual a 2. x1 é igual a 2. Vamos achar a segunda raiz da equação. Vamos achar a segunda raiz da equação. x2 vai ser igual. Agora eu vou usar, ó, a segunda raiz que nós achamos, a segunda raiz de 25, que pode ser a raiz quadrada de 25, pode ser mais 5 ou menos 5. A fórmula já tem aqui, ó, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta foi 25, então vamos usar aqui agora. Vai ficar 7 menos 5 sobre 6. 7 menos 5, x2 vai ser igual a 7 menos 5, 2. 2 sextos. Vou simplificar, vou dividir numerador e denominador por 2. x2 vai ser igual a 1 terço. Então, você percebeu que pela fórmula de Bhaskara você já determinou as raízes. E percebeu também que quando delta é um número positivo, ó, quando delta é um número positivo, nós achamos delta igual a 25, um número positivo. Então, quando delta é positivo, você tem duas raízes reais distintas, diferentes. Então, uma raiz foi 2 e a outra raiz foi 1 terço. Vamos fazer mais uma. Eu tenho aqui, letra B, x elevado ao quadrado, menos 6x mais 9 igual a zero. Primeiro passo, vamos identificar os coeficientes. Então, A é 1, ó, B é menos 6 e C, 9. Segundo passo, determinar o valor de delta. Qual é a fórmula de delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Vamos determinar delta. B elevado ao quadrado, menos 6 elevado ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, vezes A, 1, vezes C, 9. Delta é igual a menos 6 elevado ao quadrado, 36. Calculando esse produto aqui, ó, essa multiplicação, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 9, menos 36. Delta é igual a 36 menos 36. Delta é igual a zero. Bom, agora nós vamos determinar as raízes da equação. Delta é igual a zero. Coeficiente A é 1, B é menos 6 e C, 9. Então, vamos lá. Qual é a fórmula para eu achar as raízes? A fórmula de Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2A. Substituindo, ó, vou tirar as letras e vou colocar os números reais. Menos é da fórmula, vou colocar menos. Qual é o valor do B aqui, ó? B é menos 6, né? O coeficiente B é menos 6. Então, B é menos 6, então vai ficar menos da fórmula. Separar aqui, ó, o sinal da fórmula, o sinal do número. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Qual foi o delta que nós encontramos? Zero. Raiz quadrada de zero. Sobre 2 vezes A. 2 vezes 1. Vamos simplificar? Vai ficar assim. Menos com menos, mais. Mais ou menos, que é da fórmula, já vem da fórmula. Qual é a raiz quadrada de zero? Zero. Sobre 2 vezes 1, 2. Lembre que zero não é nem positivo nem negativo. Nós vamos usar esses dois valores aqui, que já é da fórmula, só para determinar as raízes. Mas vamos lá. X é igual a 6 mais ou menos zero sobre 2. x1 vai ser igual. Para achar x1, vamos usar aqui, ó, esse primeiro sinal mais aqui, 6 mais 0 sobre 2. x1 é igual a 6 mais 0, 6. Dividido por 2, o valor de x1 é 3. Vamos achar a segunda raiz. Partindo da fórmula de Bhaskara simplificada aqui. x2, agora para achar a segunda raiz, ó, vamos usar o x2, vamos usar esse sinal negativo aqui. Vai ficar 6 menos 0 sobre 2.
x2 é igual a 6 menos 0, 6, dividido por 2. A segunda raiz, que a gente chama de x2, é igual a 3. Perceba que quando delta é zero, as duas raízes são iguais. Delta igual a zero, são duas raízes iguais. Qual foi o valor que nós achamos das duas raízes? 3. E o próximo aqui, vamos fazer a última aqui. Eu tenho aqui x ao quadrado mais 4x mais 10 igual a zero. Vamos determinar os coeficientes. Coeficiente A é 1. Coeficiente B, 4. Coeficiente C, 10. Está implícito aqui, ó, 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Não precisa você escrever, mas já está implícito que é 1. Vamos determinar delta. Delta é igual a b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a b elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, menos 4, que já é da fórmula, vezes a vezes c. C aqui é 10, hein? Vezes c é 10. Então, a 10 aqui, eu tinha colocado 1, mas é 10. Delta é igual a 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 10, menos 40. Então, delta vai ser igual a 16 menos 40, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior em valor absoluto. Vai ficar menos 24. Perceba, delta é um número negativo. Quando delta é um número negativo, a resposta é: a equação não tem raízes reais. Por quê? Vamos prestar atenção. Então, ó, a equação não tem raízes reais por quê? Delta é um número negativo, a equação não tem raízes reais. Porque não existe raiz real de um número negativo se o índice for par. Perceba que na fórmula de Bhaskara você vai usar um índice, ó, um índice par. Ó, você vai ter aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, quando você colocar um número negativo aqui, ó, para ser o radicando de um índice par, não vai existir, ó. Preste atenção, ó. Você tem aqui raiz quadrada de 4. Então, qual é a pergunta quando você tem uma raiz quadrada? Você está perguntando, quando você tem um radical, qual é o número que é elevado ao quadrado? Eu vou encontrar 4. Pode ser mais 2 e pode ser menos 2. Ó. Mais 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 2 elevado ao quadrado também é 4. E se você faz essa pergunta, qual o número que é elevado ao quadrado, raiz quadrada de menos 4? Qual o número que é elevado ao quadrado eu vou encontrar? Menos 4 existe? Não, não existe nenhum número real que é elevado ao quadrado, você encontra menos 4. Então, ok? Então, ó, então tá aqui, quando o delta é negativo, a equação não tem raízes reais. Tá ok, pessoal? Então, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e vai ter mais aulas sobre a equação do segundo grau eu vou fazer mais equações agora incompletas, certo? E mais depois, mais para frente, vamos fazer mais equações completas, tá ok? Então dê o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.